Inúmeras pessoas em todo o mundo oram todos os dias por prosperidade, abundância, saúde, cura, paz, relacionamentos saudáveis, por uma vida melhor. Mas inúmeras delas ainda permanecem na pobreza e no sofrimento. Por quê? Você já se fez essa pergunta? Se você também já passou por determinadas situações, desafios e necessidades e fez suas infinitas orações, mas simplesmente não aconteceram, e naquele momento você se sentiu frustrada, confusa, desapontada e espiritualmente abandonada, e se você quer saber qual é o motivo de nada ter acontecido, mesmo pedindo e orando muito, e também quer entender como uma oração funciona de acordo com os ensinamentos ancestrais e textos sagrados, assista esse vídeo até o final, que você terá vários esclarecimentos a respeito. Acredite, suas orações não serão mais as mesmas. O que você acha que é a oração? Ou melhor, o que é a oração para você? Acredito que você vai me responder que é falar com Deus. Se for isso que você me responderia, presta atenção nas suas palavras, na resposta que você está dando, especialmente na palavra falar, que seria verbalizar, certo? Essa mesma resposta eu tive comigo por muito tempo, até que eu entendi algo valioso, que é o que eu quero compartilhar aqui com você hoje. E esse ensinamento você levará para a sua vida, acredite. Hoje eu vejo a oração como uma comunicação com Deus, Criador, Cristo, Krishna, Alá, a fonte, o Altíssimo, a inteligência infinita, seja qual for o termo que o seu ego preferir. E ao longo do vídeo você vai entender por que passei a usar essa palavra, comunicação. Sabemos que toda e qualquer comunicação, ela requer um entendimento mutuamente estabelecido entre ambas as partes. Afinal, nós não conseguiríamos nos comunicar se eu apenas me comunico de uma forma ou de acordo com um idioma e você de outra forma ou em outro idioma totalmente diferente, não é mesmo? Simplesmente não haverá comunicação. E com as orações não é diferente. Para ter as tuas orações respondidas, atendidas, é preciso compreender essa forma de comunicação, como ela acontece, e assim se comunicar efetivamente, de uma maneira que seja mutuamente compreendida. E para sua surpresa ou não, a oração ela não é verbal. Isso mesmo, ela não é verbal. É exatamente isso que pode estar impedindo as suas orações de serem atendidas. E veja, esse é um erro que muitos cometem a vida toda, inclusive eu cometia, que era apenas usar palavras, mais palavras e mais palavras, se concentrando no ponto nada eficaz dessa comunicação. E aqui, eu poderia focar na ideia de que a oração ela foi ensinada dessa forma como verbal para garantir que essa conexão com Deus não ocorra, pois acredite você ou não, Deus está no silêncio, na quietude, está mais perto de você do que sua própria respiração. O que foi ensinado dessa forma como verbal, para que você ou qualquer um não tenha nenhuma delas atendidas, para se sentir fraca, sem poder, com emoções de baixa vibração, ou para continuar perpetuando a necessidade de procurar algo que você tanto quer e deseja no externo, ou seja, fora de você mesma. Mas esse não é o foco desse vídeo. O foco é compreender e ter consciência de como funciona essa comunicação. E como essa oração, de acordo com esses ensinamentos que eu vou trazer aqui, que não possui qualquer conexão com religião, ok? Podem fazer mais sentido na sua vida, no seu dia a dia e na prática a partir de hoje. Mas antes de trazer esses ensinamentos, gostaria que ficasse claro que não sou religiosa. Fui batizada católica e agradeço imensamente por ter nascido em uma família que acredita em Deus, em algo superior. E hoje eu não me considero pertencente a uma religião.
Até porque isso para mim traz uma ideia de separação. Eu penso que é o que menos precisamos no mundo de hoje, sabe? Assim, eu me considero alguém que cultiva valores e virtudes, buscando identificar sabedoria em algo que realmente faça sentido, independente da sua origem, absorvendo e usufruindo do melhor de todos os mundos, de todos os ensinamentos, sem exceção, seja advindas do cristianismo, como o espiritismo e catolicismo, e demais como hinduísmo, budismo, taoísmo, hermetismo, judaísmo, e com seus respectivos textos sagrados, como a Bíblia, os Evangelhos, Bhagavad Gita, leis herméticas, Torá, etc. E isso, para mim, não tem nada a ver com o conceito de religião como foi ensinado ou como muitos ainda acreditam. Inclusive, se você for observar, a palavra religião, ela deriva do latim religare, que significa religar ou reconectar, o que sugere, na verdade, a ideia de restabelecer uma ligação entre o ser humano e o divino. E essa ligação, no meu entender, se faz diretamente com Deus, sem qualquer intermediário. Tanto que eu faço todos os dias, quando eu medito, silencio, quando estou em meio à natureza, na presença de outras pessoas, animais, plantas. Em todos os momentos estou me conectando com o divino. Tudo e todos têm a divindade dentro de si. E nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, não é mesmo? Agora entenda, isso é o que faz sentido para mim. Se não fizer para você, está tudo bem. Eu respeito profundamente. Cada um sabe o que é melhor para si, não é mesmo? Bom, e só porque não sou religiosa, não significa que sou ignorante ou egoísta o suficiente para descartar essa sabedoria desses textos sagrados. Não sou mais nada do que uma humilde pessoa buscando extrair sabedoria de tudo, sem distinção. E é exatamente isso que você também pode fazer, se quiser, é claro. Saiba que há segredos esotéricos codificados em todos esses textos sagrados, que antes eram mantidos em círculos internos. Inclusive, é isso literalmente que significa esotérico. Conhecimento destinado a um grupo seleto de pessoas, sendo inacessível para o público em geral. E o que hoje, se você quiser se interessar e procurar, está disponível, acessível. Então, a partir de agora, eu vou trazer os ensinamentos que aprendi, com os quais você passará a compreender qual é o motivo das suas orações sem respostas e como a oração funciona. Apenas saiba que, depois de ter conhecimento desses ensinamentos, ou melhor, dos seus significados, não terá como não mudar a maneira como você ora a partir de hoje. Se você estiver pronta, continue aqui comigo. Vou iniciar aqui com algumas passagens descritas na Bíblia. E a primeira delas, que eu acredito ser muito importante destacar e trazer aqui, é João 3,27. Abre aspas. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Fecha aspas. Pense um pouco. Só você com você mesma. O que você entende ao ler isso? Bom, olha só. Talvez você acredite, assim como eu acreditei por um momento da minha vida, que Deus, quem está no céu, lá longe, que é quem irá prover tudo a você. Porém, sinto muito, mas não é disso que se trata esse versículo. Esse versículo está se referindo ao plano superior de existência, ao espiritual e ao mental, nos quais você existe simultaneamente com o plano físico também. Mas calma que você já vai compreender. O plano espiritual, ele trata-se de reconhecer que você é um com o Pai, com Deus, seja qual for o nome que você queira usar. Ele está dentro de você. Você é a imagem e semelhança dele. Portanto, co-criadora da sua própria vida, da sua própria realidade. E o plano mental é a sua mente, consciente e subconsciente, principalmente, que possui a linguagem puramente emocional.
que é onde as sementes são plantadas. É ali, é o reino da causa. Ou seja, é nesse céu que você cria tudo que lhe será dado, o que você receberá no mundo físico, que é o reino do efeito. Tudo que você vê na realidade hoje foi primeiro um pensamento, que é uma forma de imaginação, querendo você ou não, onde apenas não era tangível, palpável naquele momento. Mas perceba que agora sim estamos claramente falando do céu descrito nesse versículo. Primeiro, é preciso estabelecer um alinhamento nesses planos de quem você verdadeiramente é, que é o espiritual, e do que verdadeiramente você quer e deseja, pelo qual está orando, que é o mental. Para que então você receba no mundo físico o que você tanto quer. Vamos exemplificar. Se você estiver pensando que você quer um relacionamento amoroso, saúde, abundância, e está sentindo algo totalmente diferente, como solidão, tristeza, fraqueza, escassez, o que você acredita que irá acontecer no plano físico, que é o reino do efeito? Apenas acontece o que você estabeleceu no seu céu primeiro. Pense nisso. Como complemento do que eu acabei de mencionar agora, caso ainda não tenha assistido, sugiro que assista um outro vídeo meu, onde eu falei como usar esses 3 planos a seu favor. E acredito que seja esse o título. Apenas saiba que o que eu trago aqui no dia de hoje não é para todos. Querendo ou não, esses ensinamentos nos fazem refletir profundamente, olhando para dentro de nós mesmos, nos autorresponsabilizando por nossa vida e não terceirizar mais nada a algo ou alguém externo a nós, o que ainda pode ser muito doloroso para muitos. E o que também deve ser respeitado, que é tudo ao seu tempo. O segundo versículo que eu trago aqui é Marcos 11, 24. Abre aspas. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Fecha aspas. Aqui você pode dizer, tá vendo, Dani? Está dizendo pedirem em oração. Então, por isso eu falo, eu verbalizo. Calma que ao longo desse vídeo você vai entender melhor que não se trata desta forma de pedir através de palavras, ok? Mas vamos lá. Diante desse versículo, me responda. Quantas vezes você orou por algo? Provavelmente muito, não é mesmo? Mas eu pergunto, quantas vezes você acreditou que já tinha recebido? Ou quantas vezes você acreditou que já havia recebido pelo que orava, mas antes mesmo de obtê-lo fisicamente, de ver com seus olhos físicos? Eis a questão, não é mesmo? Veja, a parte da chave dessa escritura é acreditar que você já as recebeu. E como cargas d'água eu faço isso, Dani? Quem me acompanha já sabe, usando a sua mente, a sua maravilhosa imaginação, como um filme que você já sabe o final. Você apenas se concentra no final, vive a sua vida a partir do final, como se a sua oração, ou pelo que estiver orando, já fosse real, hoje, aqui e agora, ok? Ou seja, assim dentro, assim fora. Tudo que está dentro do seu mundo interno será refletido no seu mundo externo. Ou seja, tudo que está em seu subconsciente será refletido na realidade. E se não estiver completo dentro, como pode estar completo fora? Se não aconteceu algo dentro, como pode acontecer fora? Pense nisso. Porém, eu tenho que confessar que, com todos os ensinamentos ancestrais e textos sagrados que eu tive acesso, para mim está faltando algo muito valioso nesse versículo, que você vai entender até o final desse vídeo. Bom, vamos para o terceiro versículo. Mateus 6,6, abre aspas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto,
E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Agora, observe, há 3 partes esotéricas nessa escritura, nesse versículo em particular, que você não pode deixar passar. Primeira parte. Quando fala, entre em teu aposento, fechando a tua porta. Somos tão limitados que aqui achamos que aqui se trata de algo material, como seu quarto, não é mesmo? Mas não, vamos além. O aposento é o seu corpo e a porta se refere ao ato de fechar os seus olhos, que são conhecidos como o quê? A janela, a porta da alma. Fechar os olhos leva você a uma dimensão interior, ao subconsciente, que é onde toda a criação começa. Aqui também trata-se de um convite para você relaxar, ficar tranquila, em paz em primeiro lugar. Se não for dessa forma, saiba que você não terá acesso à sua mente subconsciente e não acontecerá nada como você realmente gostaria. A segunda parte. Ora a teu Pai que vê o que está oculto. Isso se refere a Deus, o Pai, que é a consciência, que vê o que está oculto. E saiba que oculto, secreto, é a sua mente, que é onde Deus, a consciência, simplesmente reside. Ela já sabe, já vê o que você quer, pelo que você ora, não vendo necessidade alguma de falar, de verbalizar nada. Temos a terceira parte. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Deus, ou a consciência, que vê o que está em lugar oculto, que você já sabe que é a mente, te recompensará. Ou seja, tudo que você concebe, planta na sua mente subconsciente, será recompensado, se tornará realidade, que é a expressão do mundo físico, expressão do seu desejo se concretizando. Por isso eu não me canso de dizer, cuidado com o que você pensa, com o que você sente, porque é dessa forma que você está criando a sua vida, a sua realidade. E por fim, então, seguimos para o 4º versículo. Esse versículo, ele explica por que a maioria das pessoas não tem os seus desejos, as suas orações atendidas. E esse versículo é Mateus 6 e 7. Abre aspas. E orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Você pegou a primeira parte? E orando, não useis repetições vãs? Quantas vezes você orou repetidamente e repetiu e usou afirmações repetidamente a um ponto que você nem sabia mais o que estava fazendo realmente? Lembra do que eu mencionei? Que a oração, ela não é verbal, certo? Olha só, e aqui está. Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É claramente um equívoco você pensar que apenas palavras realmente farão as tuas orações acontecerem. Deus, toda a consciência, realmente responde a cada oração, mas apenas aquelas mentalmente estabelecidas, principalmente na sua mente subconsciente, que possui linguagem puramente emocional. E olha só, dependendo de como é a sua perspectiva, a sua visão sobre algo, o mesmo ensinamento, o versículo, pode te levar a lugares bem diferentes de entendimento. Eu, particularmente, vejo muito sentido nas perspectivas de leitura sobre a Bíblia de Neville Goddard. Você já ouviu falar? Olha, se você não conhece, recomendo muito a leitura dos livros dele. Um deles é o Despertar da Consciência. É uma coletânea de livros e é incrível. Só lendo para você saber o quão incrível é essa visão que ele traz para nós.
Bom, lembra quando eu falei lá anteriormente que em um dos versículos que eu citei aqui faltava algo muito valioso? E que no final do vídeo você entenderia? Agora sim vem essa parte, que para mim é a mais interessante de todas. Me acompanha aqui que você vai entender do que eu estou falando. E é com essa história real contada e ocorrida pelo autor Greg Braden e o seu amigo nativo americano que você vai entender a chave que não faz só as suas orações serem atendidas, como faz tudo acontecer na sua vida, na sua realidade. Greg Braden, se você não conhece, é um autor do best-seller O Código de Deus. Ele também é autor do livro A Matriz Divina e infinitos outros livros. O que eu admiro muito neste autor é justamente a capacidade de fazer essa ligação entre a ciência e a espiritualidade com conhecimentos antigos, ancestrais e os atuais. E uma das histórias que ele conta, inclusive no documentário que ele fez sobre o livro A Matriz Divina, foi que, depois que ele saiu das corporações, ele se mudou para um pedaço de terra lá no alto do deserto do Novo México, que inclusive estava passando por uma seca naquele momento. E foi nessa época que um amigo dele, nativo americano, perguntou para ele se ele gostaria de acompanhá-lo a um lugar muito antigo que foi construído pelas mãos dos ancestrais dele. Era um círculo de pedra onde eles ofereciam as orações. E, segundo esse amigo nativo, este lugar, ele até usava o termo, a pele entre os mundos era muito fina. Então, esse amigo pediu para Greg se ele queria se juntar a ele para oferecer uma oração de chuva. E Greg, sem piscar, foi. Eles caminharam até esse lugar e Greg conta que ele não estava preparado para o que viu. Como um ocidental, ele esperava ver algum canto, algum tipo de cerimônia, alguma dança, algo nesse sentido. Mas o que ele viu foi que o amigo nativo, ele sentou-se no chão, desamarrou as velhas botas, tirou elas e colocou fora do círculo. Então ele entrou no círculo com os pés totalmente descalços, fechou os olhos, honrou todos os seus ancestrais e, ao fechar os olhos, com as mãos em mudra de oração sobre o coração, o fez apenas por alguns minutos. E depois, ainda estando dentro do círculo, ele olhou para Greg e disse: "Eu estou com fome, quero comer uma coisa. Vamos?" E Greg disse bem assim para ele: "Mas eu pensei que você fosse rezar por chuva." E ele olhou nos olhos de Greg e o que ele disse ficou com Greg tão profundamente, poderosamente, que ajudou muitas pessoas a ajudar essas pessoas a pensar como a oração funciona. E isso, de fato, também me marcou profundamente quando eu tive acesso a esse documentário. Então, o amigo dele olhou para Greg e disse: "Não, se eu rezasse por chuva, a chuva nunca aconteceria. Porque no momento que eu rezo por chuva, acabo de dizer ao universo que a chuva não existe aqui. No momento em que eu rezo para que aconteça, eu estou reconhecendo que ela não está aqui." Aí Greg quis entender e perguntou: "Bem, se você não rezou por chuva agora mesmo, quando você fechou os seus olhos, o que você acabou de fazer?" E o amigo disse que, quando fechou os olhos, ele simplesmente sentiu a sensação de como é quando chove na sua aldeia. Ele disse que sentia a sensação de como é ficar de pé, descalço na lama, e a lama estava lá porque choveu muito. Que ele ouvia a chuva caindo, sentia o cheiro da chuva quando ela rolava na terra, sentiu como estava caminhando ali pelo milho, que estava na altura do peito, de tanto que choveu. Então ele agradeceu e agradeceu tudo isso de forma mental, ok? E o que aconteceu, segundo Greg, sem ele ter como provar essa relação com o que aconteceu, ele diz que cerca de horas depois choveu tanto, mas tanto, que começou a inundar o vilarejo, o gado ficou preso, as estradas ficaram com
tanta chuva, tanta lama, que ele ficou muito assustado. E ele perguntou para o amigo o que estava acontecendo, que bagunça era aquela? E o amigo nativo ficou quieto por um momento e disse: Greg, essa é a parte da oração que os nossos ancestrais nunca conseguiram compreender. Ele diz que eles conseguiam fazer as suas orações serem atendidas, mas não conseguiam dizer a quantidade. Então, gente, essa é uma oração baseada em sentimentos, baseada em sensações físicas, em agradecimento, onde se ora por algo como se já tivesse sido atendido. Greg Braden chama de modo antigo de rezar, onde se está indo direto para a essência espiritual. E mais antiga estimada, no caso. Trata-se da relação, da comunicação entre você, eu, Deus. Você e o campo, a terra, os céus, o cosmos, o universo. Nada está separado, tudo está integrado. Simplesmente uau, não é mesmo? Você conseguiu ver aqui o que um amigo nativo americano de Greg conseguiu fazer? Ele reuniu muitos dos conceitos dos versículos que eu trouxe aqui hoje, que acredito que nem fazem parte do mundo dele. Então ele reconhece que ele é um com o campo de energia, que existe um campo de energia lá fora também, e que ele está se comunicando com esse campo, e ele está reconhecendo que o sentimento é a linguagem que o campo reconhece. Tanto que usou todos os seus 5 sentidos nessa sua comunicação. E outro ponto importante que eu quero que você perceba aqui, que ele não pediu algo para que acontecesse. Não se trata de pedir, não se trata de palavras, mas sim de sentir e agradecer sem qualquer dúvida a respeito, como se já tivesse acontecido. Trata-se de criar o sentimento pelo que você está orando e agradecer de todo o coração, como se já fosse real, aqui e agora. Por isso, em alguns momentos, eu já mencionei aqui no canal que a oração que é atendida é aquela pelo qual você agradece de todo o coração. Portanto, passe a agradecer por tudo e por todos. E veja a mágica que acontece na sua vida. Mas olha só, preciso te fazer uma pergunta e peço que você reflita um pouco a respeito. Qual é a emoção ou o sentimento que você tem cultivado na maior parte dos seus dias? Saiba que, de acordo com vários ensinamentos e textos sagrados, tem algo muito importante que a maioria deles enfatiza da mesma forma, que você precisa observar-se minuciosamente. Observar o que pensa, o que sente, imagina, acredita, que formam a sua vibração e frequência, o seu campo de energia. E isso não é só naquele momento, nos minutos em que você faz a oração, mas principalmente na maior parte das 24 horas do seu dia também. Seus planos superiores, espiritual e mental, bem como o físico, eles necessitam estar totalmente alinhados com as suas orações, com os seus desejos. Inclusive, é isso que a passagem na Bíblia, orai e vigiai, diz. Ore sim, vigie o quê? Os seus pensamentos, sentimentos a todo momento. Do contrário, acredito que nem preciso continuar e dizer a você o que acontece, não é mesmo? Isso que eu trouxe aqui no dia de hoje é tudo que você precisa entender e se compreender e internalizar isso, que nos comunicamos com Deus, com o universo, com o campo, de uma forma única. E a linguagem que é reconhecida nesta comunicação é a emoção, é o sentimento. Agora sim, diante desses conhecimentos que eu trouxe aqui, e tendo consciência do seu significado e aplicando-os conjuntamente na prática, nenhuma oração ficará sem resposta. Mas não acredite em mim, no que eu falo. Apenas sugiro que teste na sua própria vida.